Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu acho que é sempre importante a gente não se alongar muito, não fazer uma palestra muito longa, porque senão as pessoas perdem um pouco do interesse. Então, eu vou me programar para discorrer esse assunto com vocês nos próximos 35 minutos. Então, eu gostaria de primeiro me introduzir, né? Para aqueles que não sabem, eu sou filha do Dr. João, da Dona Ivone, que foram trabalhadores por muitos anos dentro do espiritismo, e eles tiveram um objetivo quando eles se casaram, que foi construir um lar espírita. E nós, os filhos, tivemos contato com o espiritismo desde quando a gente era pequenininha. Então, muitas vezes, a gente não queria ir no centro, e eles falavam, mas no centro não tem mesada. Não quer ir participar do evangelho? Não vai sair, não tem mesada. E um dia eu me lembro que eu fui falar para minha mãe que eu queria fazer primeira comunhão, que todo mundo queria fazer, eu morava na Redentor, tinha igreja da Redentor, e todo mundo ali, e a minha mãe foi muito firme comigo, que eu acho que esse é o papel dos pais. Ela falou assim, olha aqui, enquanto você viver embaixo do meu teto, é a minha religião que você segue. E eu achei que aquela típico Dona Ivone, que era uma generala, realmente moldou o meu caminho dentro da religiosidade. E eu sou muito feliz, né, porque os meus pais sempre tiveram esse olhar de que a gente deveria participar do centro espírita, ler a doutrina, estudar a doutrina. Quando eu fui morar em São Paulo, meu pai foi atrás de um centro espírita para poder frequentar lá. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu arrumei um outro grupo para estudar o espiritismo. Então, tudo isso que eu trouxe, né, de bagagem, me ajudou dentro da minha carreira, dentro da função que eu exerço hoje, que eu sou médica no Hospital das Clínicas, eu sou uma pesquisadora e eu tenho mais de 10 alunos de pós-graduação. E durante os meus contatos com as pessoas e a plateia que vão assistir, eu sempre me pergunto, faço a pergunta que o Einstein fez. Ele diz assim, se eu não souber explicar de forma simples, é porque eu não sei nada. Porque quem não sabe fica enrolando, né? E não chega em lugar nenhum. Então, o meu papel hoje aqui é de tentar transmitir os conhecimentos para que vocês entendam se existe relação ou não entre o que eu coloquei. Primeira coisa que eu vou perguntar, eu queria que vocês levantassem a mão, quem acha que existe um elo entre o pensamento, a doença e a cura? Tá bom. Tem algumas pessoas que não levantaram a mão. Agora, dos que levantaram a mão, vocês conseguem imaginar qual que é o elo que une pensamento, doença e cura? Tudo bem. Não precisa responder. Ao final da minha preleção, eu espero convencê-los de que existe um elo entre essas três palavrinhas. Para começar, eu preciso introduzir vocês primeiro nas revelações que aconteceram. Porque Deus, ele sempre, criador de tudo, ele sempre pensou na humanidade, mas não apenas uma humanidade que ia conviver, ia viver só dos prazeres e não ia se preocupar com a sua religiosidade. Porque é isso que a gente sabe que faz com que a gente se melhore. E a primeira revelação que ele veio foi na época de Moisés. Aquele povo era um povo muito rude, muito primitivo nos conceitos de moral e de intelectualidade, e Moisés teve que ser muito rígido na hora de trazer os 10 mandamentos, que nada mais foi do que uma psicografia, né? A gente sabe, né? Às vezes lá Moisés ele já era tão
evoluído que ele não precisou receber, simplesmente foi para a tábua lá, que a gente sabe que existe possibilidade de haver essa interação espírito-matéria, que existe uma necessidade de um ambiente, ectoplasma, mas é possível que isso aconteça. E veio ele lá do monte com as regras, que é não matarás, não roubarás, não vai cobiçar a mulher do próximo, que eram coisas assim, não, nada podia, porque tinha que ser rígido para aquela população. Aí veio a segunda revelação. Moisés foi a primeira, Jesus foi a segunda revelação. E o que a gente sabe de Jesus? Que ele foi convidado por Deus, por ser um espírito puro e sem necessidade de reencarnar mais. Só que Deus deu a tarefa para ele de acompanhar a criação do mundo, do planeta Terra, e ele assumiu essa função. E teve um momento que ele veio para falar em nome do Pai. E ele foi o ser mais evoluído que pisou na Terra. Então, eu queria fazer uma comparação sobre a vinda de Jesus para a Terra. Ele, como um espírito perfeito, puro, a vibração dele era tão alta, porque a gente pode vibrar muito rápido, né? Que são as vibrações de amor. Tudo que Jesus veio nos mostrar era o que ele continha nele, como espírito, que não precisava mais do perispírito do corpo, mas ele precisou adensar esse perispírito dele, porque se ele viesse do jeito que ele estava, ele ia funcionar como bomba atômica. Tamanha era a energia que ele tinha. E para isso demorou um tempo para ele poder se adequar, e ele veio ao mundo e foi a nossa, assim, ele foi o espírito mais perfeito que pisou na Terra, e ele teve como objetivo trazer não mais as regras, mas ensinar como que nós deveríamos agir na generosidade, na caridade, na empatia, no amor, que era o que precisava naquele momento para que se dissipasse para o mundo que existia algo além da matéria e que poderia ser muito bom mesmo estando na matéria. Então a gente sabe que Jesus não tinha nenhum problema, ele já tinha passado por todas as etapas, mas ele resolveu vir. E depois que ele fez o Sermão da Montanha, que ele fez várias pregações falando sobre essa coisa, né, da bondade, da generosidade, o que você pode fazer para ser realmente ter realmente um pensamento elevado, ser uma pessoa que trabalha internamente para ser melhor. E ele simplesmente apareceu na vida pública por 3 anos. E ele se foi. Mas eu sempre fico me perguntando, se ele não tivesse morrido do jeito que ele morreu, a história teria apagado. Então muita gente se apega com essa coisa dele ter sacrificado, mas era necessário para que pudesse chegar até nós os seus ensinamentos, que foi a segunda revelação. Só que naquela época ele não poderia falar muitas coisas, como a reencarnação, os porquês da vida, mas ele falou: eu voltarei e lhes trarei o Consolador. E quem é o Consolador? É a terceira revelação, que é o Espiritismo, a doutrina espírita. Então aqui a gente entra com Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita. E o que a gente precisa entender de Allan Kardec? O nome dele, de verdade, é Leon Denisard Hippolyte Rivaio. E ele era um professor do Instituto Pestalozzi, na França, na época, extremamente capaz, inteligente, com uma forma muito perspicaz de fazer ciência. E na França do século
XIX, estava uma bagunça, porque estavam tendo aquelas mesas girantes, e eles conseguiram fazer através de batidas a comunicação, né? Não tinha uma comunicação verbal, mas eles se comunicavam por batidas, e aquilo era uma festa, porque chamava atenção e as pessoas se reuniam para ver aquilo. Até que um dos amigos de Allan Kardec perguntou para ele se ele acreditava nas mesas girantes. E ele falou, não acredito, mas também não duvido, desde que me prove ao contrário. Vamos lá. E aí ele foi, assistiu uma sessão, e uma coisa que foi muito interessante para aquele cérebro dele, que era extremamente capaz de fazer a correlação dos efeitos que são, na época, físicos. Então ele conhecia, já se sabia da eletricidade, já sabia do magnetismo, e falava, gente, não tem corda ligando nessa mesa. Isso não é eletricidade, isso não é magnetismo, e tem uma inteligência. Então eu tenho que acreditar que tem alguma coisa atrás disso. E daí ele se propôs em fazer o primeiro livro do Pentateuco, que está aqui, que é literalmente a nossa Bíblia, digamos assim, porque o próprio Emmanuel fala, se o que eu falar não está no Pentateuco, acredite no Pentateuco, não em mim. E aí, ele fez o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857. E esse livro contém os princípios da imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Mas, quando ele trouxe o Livro dos Espíritos, ele percebeu que essa coisa da mesa girante estava virando uma bagunça, que as pessoas se interessavam muito mais pelo fenômeno do que tudo que vinha por trás, que era a educação mediúnica. E aí o segundo livro dele, 4 anos depois, 1861, foi o Livro dos Médiuns. E esse Livro dos Médiuns se trata do aspecto experimental e prático do espiritismo, ensinando sobre a comunicação dos espíritos com o homem e os diferentes tipos de mediunidade. Então ele falou assim, epa, agora vamos colocar rumo nesse povo aqui, não é essa brincadeira de mesa girante, não, aqui tem uma coisa para a gente seguir. E o próximo livro foi o Evangelho, que nada mais é, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa interpretação espírita dos ensinamentos morais de Jesus, destacando os valores como a caridade, o amor ao próximo, o perdão. E nesse livro, que a gente sempre estuda, cada leitura é uma coisa nova que a gente aprende. E vocês vão entender o porquê da relação dessas coisas aqui. Depois, o próximo livro foi O Céu e o Inferno, publicado em 1860. Então, o Livro dos Espíritos, em 64, O Céu e o Inferno, em 65. E nesse livro... 57. Olha, então vamos lá. 57, Livro dos Espíritos. 61, Livro dos Médiuns. 65. 64. Verdade. Pulei o Evangelho. 64, Evangelho. 65, o Céu e o Inferno, e 68, a Gênese. Então, no Céu e Inferno, ele fala dos gozos. Olha, a gente pode errar, mas a gente vai ter que se ajeitar se quiser levantar lá, subir na escala. E, por fim, ele vem com a Gênese falando sobre a criação do mundo, e aí tendo muita coisa da ciência. E aí, uma das coisas que eu queria voltar a falar é o Livro dos Espíritos, porque essa é a pedra sacramental do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita. Por quê? Ele é dividido em 4 partes, que deu origens aos demais livros. Então, ele vem das causas primárias, onde ele fala sobre o universo, Deus, os espíritos. Depois, ele vem do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que ele vai falar um pouco sobre a natureza. Depois, as leis morais, o porquê que elas são importantes de serem faladas e praticadas.
e, por fim, esperanças e consolações. E aí, indo mais profundamente no Livro dos Espíritos, eu vou começar a fazer a conexão dessas 3 palavrinhas. Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele faz a pergunta da seguinte forma: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Aí eles queriam perguntar como era Deus, aí eles iam dar uma chapuletada, gente. Vocês não têm condição de entender, não, gente. Fica assim, entende que Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, que tá bom demais. Porque a gente ainda vai falar muito para vocês, mas tem conhecimentos que vocês ainda não têm condições de entender. Então, deixa assim. Eles dão uma chapuletada assim na gente, mas tudo bem, né? E aí, como ele é a causa primária e ele cria todas as coisas, ele criou o universo, ele criou as estrelas, ele criou os planetas. E a gente acha, quem acha, né, que só o nosso planeta é habitado, está muito enganado. Porque Deus não ia ficar fazendo esse monte de coisa, criando um monte de planeta, de satélite, de constelações, só para a Terra ser habitada, né? É um tanto quanto estranho, né? Uma pessoa que criar só a Terra. Então aí a gente tem que trabalhar o golpe no nosso orgulho, na nossa vaidade, de achar que a Terra é o único planeta habitado. Então, a gente sabe, pelo Livro dos Espíritos, que não é, né? E aí, pensando na sua criação, nós temos que falar sobre o espírito. O que é o espírito? Eles dizem, no Livro dos Espíritos, na questão 115, de que o espírito é o princípio inteligente do universo. E ele ainda informa que o espírito é uma centelha divina, foi criado simples e ignorante, mas ele vai ter que trabalhar e adquirir conhecimentos para chegar até a perfeição. E daí, nós vamos introduzir para vocês as ordens dos espíritos. Por quê? Tudo existe um porquê na criação do universo, na criação dos espíritos e também nas classes dos espíritos intimamente relacionado com a classificação dos mundos. Então, vamos começar. Os espíritos puros são aqueles que alcançaram a perfeição e eles não precisam mais reencarnar. Tudo que tem a ligação com a Terra, com o que é material, eles já sabem. Alguns foram bem rápido, outros foram mais devagar, mas todos eles chegaram no mesmo patamar, que é o patamar de espíritos puros. Depois, nós temos a ordem dos bons espíritos, que é onde predomina o bem. Essa classe de espíritos, ele tem o conhecimento, tem a moralidade e deseja o progresso. Então, muitas vezes, e aí é o caso do Dr. Bezerra de Menezes, que chegou um momento que ele não precisava mais reencarnar. Ele já tinha adquirido conhecimento suficiente para não precisar mais ficar na Terra. Ele poderia alcançar a escalada e ir para diferentes mundos, que daqui um pouquinho eu vou explicar para vocês quais são. Mas ele decidiu ficar na Terra, porque ele sentiu que ele poderia continuar ajudando na evolução da humanidade. E aqui ele ficou. E aqui ele está até hoje. E, por fim, vem a terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, tá? Essa ordem predomina o mal, a ignorância, o orgulho e o egoísmo.
Vocês conseguem se conectar com alguma coisa? Tchau! Somos nós. Desculpa eu dizer isso para vocês, tá? Mas somos nós. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho sobre os diferentes mundos e vocês vão entender por que somos nós. Então vamos lá. Primeiro mundo, mundo primitivo. Nós não estamos mais nessa fase, tá? Nós já avançamos. Nesse mundo, o espírito está no estágio inicial do seu desenvolvimento e o que predomina nele é o instinto. Lembra lá da história, né? Que se diz que existe um elo do homem com o Neandertal e que ele foi evoluindo, a cabeça foi mudando, então foi diminuindo aquela postura de 4 patas e a cabeça foi aumentando. Por quê? Porque o cérebro foi aumentando. Então, essa transição do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações já aconteceu na Terra. Mas eu quero lembrar vocês de que existem 5 tipos de mundos. Nós estamos no segundo, tá? E qual que é o segundo? Mundo de provas e expiações, onde predomina o mal. Os espíritos passam por provas e expiações para evoluir. E aí é a Terra atualmente. E por que tem que passar por prova e expiação? Porque isso tem muito a ver com as escolhas que a gente faz. Então eu queria lembrar aqui para vocês que o sistema escolar no Brasil, para o aluno passar, ele tem que fazer a prova, não tem? Porque a prova significa, em forma de números, o quanto que ele aprendeu daquilo que ele estudou. Se estudou, passou. Se não estudou, vai para a recuperação ou toma bomba. Isso é simples, muito simples na sua vida. Eu estava vindo para cá, estava comentando com meu pai, que quando eu fui tirar minha carta nos Estados Unidos, eu fui no embalo. Deve ser que nem no Brasil, lá na hora que vai entrar lá na rodovia, a gente diminui para ver se vem no carro e depois a gente acelera. Quando está escrito pare, a gente desacelera e depois continua. E aí, gente, eu fui aplicar a mesma fórmula. Bombei na carta. Por quê? As regras nos Estados Unidos é diferente. Pare é pare, mesmo que não venha ninguém, que você não esteja vendo ninguém. Stop, stop. Quando vai entrar na rodovia, tem que acelerar. Na highway, porque está todo mundo acelerado, diferente do que a gente faz. Então, eu fui usar os meus conceitos antigos e bombei. Por quê? Eu não tinha estudado o suficiente. Fui fazer a prova de novo, porque eu não desisto, e aí eu passei. Então, é mais ou menos essa situação que nós estamos vivendo. E aí vocês vão entender por que é um planeta de provas e expiações. Isso tem muito a ver com o livre-arbítrio e com o pensamento. E aí, o próximo mundo é o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, a gente vai estar numa transição que é de provas, onde a gente vai passar de provas e felicidade, onde o bem começa a prevalecer. E os espíritos têm mais consciência moral. Então, essa é a história natural. Vocês têm ouvido falar que agora é a hora da gente alavancar a encarnação, da gente reconversar com aquelas pessoas que são afetos, que viraram desafetos, porque a gente não sabe se daqui 200 anos, que é quando a gente vai provavelmente reencarnar de novo, a Terra ainda vai ser de provas e expiações. Então, gente, sinto dizer, mas se tiver alguma coisa com alguém que você queira falar, queira fazer, vai lá. Vai lá, não leva não para o lado de lá, porque a gente precisa estar encarnado para poder realmente passar na prova. E algumas vezes até em forma de expiação. Mas daí, do mundo de regeneração, que nós ainda não chegamos lá, mas eu tenho um exemplo muito bom para dar para vocês, que é possível você sair do planeta de provas e expiações, ajudar um outro planeta que é pior, que está lá no mundo primitivo, e poder alavancar
a sua existência como espírito. Porque Sócrates, que foi um capelino, ele era muito evoluído intelectualmente. Mas chegou esse momento da transição e Jesus chegou lá e falou assim, olha, gente, vocês não estão na mesma vibração, porque vibração é aquela coisa, né? Você vibra de acordo com aquilo que você pensa. Então, imagina um rádio e você. Tem dia que você quer ouvir um samba. Então, você vai sintonizar no sambão. Tem um dia que você quer ouvir uma música clássica. Vai sintonizar na música clássica. Então, é exatamente isso que acontecia. Ia haver essa transição de Capela, que está A Caminho da Luz, e também no livro Exilados, que a eles foram concedido essa dádiva de vir na Terra, onde eles pudessem trabalhar o seu lado moral, já que eles eram muito intelectualizados, ajudando aqueles que tinham conhecimento muito inferior a eles. E aí, como Sócrates disse, só sei que nada sei. A gente tem que viver estudando, né? E quando ele terminou esse papel dele aqui na Terra, ele teve a oportunidade de voltar para a Capela, porque ele tinha conseguido melhorar a escalada da sua evolução. E aí, a gente sai de um mundo de regeneração, que é o próximo passo da Terra, e vai para mundos felizes, onde se predomina o bem, os espíritos são evoluídos, com grande desenvolvimento moral e intelectual. Então, aqui eu sempre gosto de fazer uma correlação com as asas de Ícaro, porque Ícaro, ele queria voar. Isso não é um atributo do homem. Ele, o homem fez o avião, que permite voar, mas a gente não tem asa. Então, o nosso corpo não está habilitado para fazer um voo. Por enquanto, né, gente? Porque com essa coisa que está surgindo aí, carro que voa, quem sabe, né, daqui a um tempo a gente vai poder levitar. E aí, ele precisava de ter as duas asas bem equilibradas para ele poder avançar. Mas esse encantamento dele de estar voando, ele foi subindo, subindo, subindo. Ai, essa vantagem, né, de estar acima de todo mundo. Simplesmente a asa derreteu e ele sucumbiu. Então, é muito importante a gente fazer essa correlação. Não adianta você ser muito evoluído moralmente e não ter o intelecto, que é o raciocínio, é o que faz com que você erre menos. Por outro lado, não adianta ser só inteligente, não adianta só ter a moral e não ser inteligente, porque você não consegue entender os fenômenos, a criação do mundo. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. E quando a gente chegar lá naquele classe dos espíritos puros, a gente já vai ter adquirido tudo isso. E aí, o quinto mundo são os mundos celestes ou divinos, que é a morada do espírito puro, perfeição moral e intelectual. Aí, muitos daqueles filmes, aparece a pessoa lá, de branco, andando para cá. Não é assim não, gente. É muito, muito trabalho, tá? Cada um daqueles espíritos que fazem parte desse mundo celeste ou divino é na envergadura de Jesus. Ou seja, capaz de se incumbir da evolução de um mundo de povos, e essa evolução vai chegar no momento de estar dentro do espírito puro. Mas e como que isso acontece? É assim, a gente nasce simples e ignorante, aí Deus deixa para nós o quê? Ele não obriga a gente a fazer nada. Ele nos dá o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, na questão 843 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se o homem tem o livre-arbítrio em seus atos. Seus atos. Que aí é o momento da gente escolher. Então, você tem livre-arbítrio, será que tem uma relação com seus atos? E aí ele fala que sim. Porque o pensamento, tudo que se tornou real, palpável, surgiu de um pensamento. Então, quando a pessoa pensa, ai, não gosto daquele cara, eu vou matá-lo.
O pensamento vai se plastificar e aquilo vai se tornar realidade. Quando a pessoa fala assim, nossa, eu estou com pouco dinheiro, mas eu vou dar um jeito de fazer uma vaquinha, de conseguir construir um centro espírita, porque eu sei que isso vai beneficiar outras pessoas. É o pensamento que se tornou ato e se materializou. E aí, uma coisa que é importante é a gente entender que esses atos que vêm do pensamento, que é um atributo do espírito, ele que vai fazer com que o espírito, através do pensamento, através de ligações em forma de correntes, se conecte com o cérebro através de receptores e aquele pensamento se torna ação. A coisa é complexa, mas é assim. Quem pensa é o espírito. Mas se ele pensa, isso vai se tornar um ato, é através da matéria que isso vai tornar ato. Então, aqui a gente começa a fazer a relação do pensamento, da doença e da cura. Então, Deus é tão maravilhoso com a gente que ele sabe que a gente vai errar. Ele sabe que no planeta que nós estamos, a gente tem raiva, a gente tem egoísmo, a gente tem orgulho, a gente faz coisas que, pensando depois na calmaria ou diante do ensinamento da doutrina espírita, a gente percebe que pisou no tomate. Aí Deus faz o que com a gente? Ele permite a gente a corrigir. E aí, os nossos atos que são desviados podem se tornar alavanca na nossa encarnação. E daqui, gente, a gente chega na doença. Por que a doença? Então, eu vou explicar para vocês 2 modelos. Eu já falei que o pensamento antecede ao ato. Uma vez o ato feito, de acordo com a classe do espírito, ele vai poder fazer o bem ou fazer o mal. E quando ele faz o mal para o próximo ou para ele mesmo, ele tem que reparar. E como que ele vai reparar? Passando no próprio corpo aquilo que ele fez ao outro ou a si mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma. A gente sabe pelo livro do André Luiz, O Nosso Lar, que é uma forma de suicídio. É uma coisa social, beber, fumar, mas a gente sabe que pensando nesse corpo que Jesus nos deu, a gente tem que cuidar dele. E muito bem. Então, vai voltar. Lá eles falavam para ele, suicida, suicida. Ele estava no Vale dos Suicidas. Ele falava, gente, mas eu não me matei. Por que eles estão me chamando de suicida? Porque ele fumava. E fumar é um ato de destruição do corpo que Deus nos deu. Só Ele pode tirar a nossa vida. E com isso a gente aprende que as escolhas erradas também entram na misericórdia divina. Ele sabe que a gente vai errar, mas Ele deixa o nosso livre-arbítrio. A gente erra, aí começa. Tentar reparar o primeiro, então, às vezes, isso é uma possibilidade. Daquele que fumou muito, voltar numa próxima encarnação com problema. Uma criança, que eles falam assim, gente, uma criança que não é ruim, não é mal, tem esse problema genético de ter a ausência de um pulmão, coitadinho, como ele sofre. A gente não pode julgar. A gente não sabe o que essa criança fez nas vidas passadas. E que provavelmente ele deve ter escolhido isso para poder reparar o mal, seja no outro, seja nele mesmo. Algumas pessoas, depende muito também do nosso pensamento. E eu até gostaria de comentar isso, que o nosso pensamento ele tem um poder tão importante de se tornar e materializar as coisas que a gente não tem ideia. Então, eu até mandei, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, na maior, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar,
Mas essa aqui, ó, foi uma pesquisa feita pelo professor Emoto Masaru, em que ele descobriu o efeito da palavra dentro da água. Nós somos 70% água, certo? A gente tem as moléculas de água. E aí ele mostrou aqui como que ficava o cristal quando se fazia uma prece. Então, esse primeiro aqui, ó, é antes da prece, lá na represa de Fujiwara. E aqui, olha que coisa linda, é um cristal muito formado e bem formado depois da oração. Aqui é quando as pessoas falavam assim, eu te odeio, vou te matar. E aqui é, muito obrigada. Eu te amo. A nossa vibração toda vai ter aqueles cristais, que são os cristais bonitos e não os cristais destruídos. E assim a gente tem que pensar que é a nossa vibração, porque o espírito que pensa, o pensamento vai se tornar uma ação. Mas se a gente está diante de um problema de doença, nós, em vez de ficarmos falando, ai, mas eu vou morrer, mas Deus foi injusto, e encarar aquilo como realmente uma misericórdia divina, em que Ele deu a oportunidade para vir num corpo que você pudesse reparar os erros do passado, é o momento que a gente tem de aceitação. E tem outra coisa, do que eu falei aqui do professor Massaro, já se sabe, tem alguns experimentos científicos em que eles avaliaram como que fica a enovelação do DNA quando se diz te odeio e quando se diz eu te amo. Porque, para aqueles que não sabem, o nosso DNA carrega todas as nossas informações. Tudo que a gente é, cor de cabelo, cor do olho, tipo do corpo, tudo é determinado geneticamente. E isso nos mostra que muitas vezes a pessoa traz aquela, como que eu posso dizer, aquele errinho no molde, que é o perispírito, que é o que faz a ligação entre o espírito e o corpo, e aquele defeitinho aparece. Então, se a gente pensa assim, olha, eu realmente, eu estou passando por uma dificuldade, mas eu gostaria de pedir a misericórdia divina, tipo, aceitar aquilo como um passo para poder evoluir. Muitas vezes o mérito da pessoa faz com que ela se cure. E isso está no livro do Código Divino da Vida, que o Emamoto, ele descobriu a molécula da renina. E ele percebeu que para ele chegar nisso, ele precisaria de muita gente trabalhando para ele poder alcançar o objetivo. Então ele chegou e falou assim, gente, eu preciso de vocês, porque nós estamos numa corrida e isso é muito importante para que as coisas sejam reconhecidas como o nosso grupo. E daí ele começa a descrever que o pensamento é tudo. E que a pessoa, quando pensa positivo, é aquela coisa da vibração. Ela consegue plasmar aquilo de positivo. E o enovelamento do DNA se abre, aqueles genes bons começam a ser expressos e a pessoa que tem digamos assim, o mérito de ter a cura vai ser curado. Mas aquele que pensa, eu sou miserável, eu só sofro, eu não tenho, Deus me abandonou, esqueceu de mim, essa aí vai estar com os DNA tudo ali fechadinho e ela realmente vai morrer, mas não vai ter a cura. Por quê? Porque a cura está no íntimo. E como que a gente pode melhorar as nossas doenças, melhorar as nossas atitudes? É simples. Seguir o que Jesus falou para a gente. Seguir os passos que ele deixou. Amar ao próximo. Ser humilde.
ser empático, agir com generosidade. E ele mesmo fala, antes de vir aqui dar o seu dinheiro, vá se reconciliar com quem é o seu desafeto. Porque mesmo que a gente morra, se o coração for peludo, gente, vai ter que em algum momento resolver. E é o que eu digo, a gente não sabe se daqui 200 anos, que é a nossa oportunidade, provavelmente, de reencarnar, se a Terra ainda vai ser um planeta de provas e expiações. Então, aqui, a gente consegue fazer a correlação. Deus, espírito, livre-arbítrio, pensamento, ato, doença e cura. Essas palavrinhas aqui têm um elo. E vocês conseguem imaginar qual que é esse elo? Alguém tem uma ideia de quem que permite com que o pensamento que deu ruim, que virou doença, que depois vira cura e vai melhorar, o espírito até que ele chegue naquela categoria de espíritos puros e que habite o mundo perfeito, o divino? Alguém? Quem permite a gente mesmo. É a gente pelo livre-arbítrio. Mas, se a gente só fizer coisa errada, coisa errada, coisa errada, e não tivesse a oportunidade de reparar, a gente não ia andar para frente. E Deus nos permite o quê? Corrigir. Então, o elo entre eles é a misericórdia divina. Porque ele nos criou, ele sabe como a gente é, ele já antecipa os nossos atos, ele sabe, como eu, que a pessoa tá lá, né, fazendo sempre a mesma coisa, aí muda de país, em vez de mudar a forma de agir, faz errado, bomba. Aí tem que estudar de novo para passar. Então é exatamente isso, a misericórdia divina é o elo de tudo isso aqui. E aí, o que a gente tem que levar daqui? Que o nosso pensamento é poderoso. E então, a gente tem que sempre perceber, e lá no livro dos Espíritos está, os espíritos eles podem nos influenciar? E a resposta é, muito mais do que imaginas. Às vezes, a gente está querendo fazer alguma coisa, por exemplo, quem é drogado, né? Que isso é um karma muito grande pro paciente, o usuário, para a família que sofre por tabela. E aí a pessoa fala assim, não, eu não vou fumar, não vou me envolver. Aí ele sai, todo mundo, só um pouquinho, vem cá. E os amigos são sempre os mesmos. E a pessoa cai. Se ela sair, mantiver o seu pensamento sempre elevado, mudar o padrão de vibração e procurar outras amizades, ele não vai voltar a recorrer no erro. Então, para isso, nós precisamos do quê? Vigiar, orar, para que todas essas fraquezas que nos são inerentes a nós, que a gente possa se livrar delas. Então, tem dia que, às vezes, a gente está querendo chutar todo mundo que vier na frente. Você já acorda irritado. Então, em vez de bater na porta, chutar o cachorro, se recolha. Vá lá ouvir uma música gostosa, ler um livro bom que vai te acrescentar. Até mesmo as leituras edificantes que tem dentro da doutrina, que tem para todos os gostos, tem romance, tem aquelas coisas que são mais dramáticas, mais densas, mas que tem muito conhecimento por trás. Então, a gente tem que pensar que nós tivemos um começo, de ser simples e ignorante, e que a gente vai chegar naquela categoria dos espíritos puros e vai habitar o mundo perfeito. Mas que para isso, a escalada e a velocidade vai depender de cada um de nós. Por isso é que vem
tudo isso, por isso nós estamos aqui, estudamos o livro dos Espíritos. Aí vocês falam assim, é fácil fazer a reforma íntima. Não é não, gente. Não é não. Não é não, porque eu vou dizer para vocês que quando eu entrei na aliança, eu e meu marido também é espírita, e quando eu entrei lá, eu faltei as primeiras aulas, falaram assim para mim, você vai ter que fazer resumo. Eu falei, eu resumo? Imagina, eu nasci no lar espírita, eu sei muito de espiritismo, não tem conversa, vai ter que fazer resumo. Tá bom, fazer resumo, fiz resumo. Aí passei 3 anos estudando espiritismo, aí em algum momento eu ia passar para o nível de discípulo de Jesus. Aí mandei minha caderneta, que nessa caderneta eu tinha que escrever muito sobre o meu ato, o que eu pensava, qual era o sentimento e como que eu ia corrigir aquilo. 90% da minha caderneta era orgulho. Como que você combate o orgulho? Com humildade. Na hora de passar na caderneta, eu não passei. Eu fiquei nervosa. Aí meu marido passou na caderneta, eu quase não falei com ele. Até que ele chegou para mim e falou assim, olha, se continuar me tratando assim, eu vou dormir no hotel. Não, bem, desculpa. Não era isso. E eu achava que era inveja, egoísmo, mas não era meu orgulho. Segundo ano, ele bombou no exame espiritual, eu bombei na caderneta. Segundo ano, ele foi, eu fui também, passamos na caderneta, ele passou no exame espiritual, eu fiquei nervosa. Mas nervosa, como eu vim do lar espírita, estudei espiritismo a minha vida inteira, e esse povo me bomba. Dei o maior trabalho para a Rosali. Eu não quis sair de todos os grupos, não quis fazer mais curso de preleitor. Olha, dei trabalho para a Rosali, coitada. Ela falava assim, meu Deus do céu, ela vai desistir, eu não posso deixar ela desistir. Aí o meu marido, né, que veio comigo, é melhor que eu, insistiu. Aí eu fiquei 2 anos fazendo caderneta, porque veio a pandemia. 4 anos estudando espiritismo, todos os livros lá que tinha que ler. Aí, no meio da pandemia, fui fazer de novo. Eles iam abrir para fazer. Aí, eu passei. Porque eu entendi que a espiritualidade estava me segurando, porque eu precisava dar muito mais do que aquele que era iniciante no espiritismo. Porque eu tinha bagagem desde a minha infância. E aí, gente, eu descobri que ser humilde é uma coisa muito boa que a gente ainda não descobriu. Porque quando a gente passa o orgulho e vai lá e pede desculpa, desfaz aquele coração peludo, é uma sensação maravilhosa, a ocitocina fica bombando e a gente realmente percebe que valeu a pena. Mas dobrar isso aí não é fácil. E cada um, então quando eu falo reforma íntima, não estou falando só para vocês não, estou falando para mim, que eu estou aqui porque eu sou imperfeita. E muitas vezes eu escorrego. Mas aí, com essas, estudando, vendo, né, as coisas, se inteirando desses conhecimentos que a gente acaba adquirindo, a gente consegue literalmente entender que está nas nossas mãos alavancar a encarnação ou ficar assim, estacionado. Patinando. Então, com isso, eu espero que eu tenha convencido vocês que existe um elo e que esse elo é a misericórdia divina. E dessa forma, eu encerro aqui, dando graças a Deus. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E hoje é aniversário do desencarne de Kardec. É mesmo? Eu fui pegar aqui no celular, porque eu lembrei, né, que eu tinha postado. Ele desencarnou no dia 31 de março. Olha! De 1869. Puxa! Então são 156 anos do seu desencarne. E nós ainda aqui precisando dele, né? Precisamos muito. Muito. Mas muito obrigada pela oportunidade. Espero que eu tenha conseguido trazer para vocês aquilo que eu estudei e espero ter seguido as palavras de Einstein. Se você não sabe explicar de forma simples, você não sabe, vai estudar.